ela com sua brasa, com fogo, para que quando ela começar a falar, que não seja mais ela, mas que sim o Senhor através da boca dela. Amém. Senhor, eu peço que a use conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Toca, Senhor, em nossas vidas, através da tua palavra, através dessa ministração de Jeremias, capítulo 3. Hoje tua filha vai trazer, Senhor, aquilo que o Senhor já falou na vida dela, que o Senhor ministrou no coração dela, porque antes dela entregar, ela recebeu. Ela não poderia entregar algo se ela não tivesse recebido, Pai. Então eu te louvo e te glorifico pela vida dela. Tira todo o nervosismo, tira toda a ansiedade, mas que ela tenha muito temor nas palavras. E sim, Pai, usa ela, Pai. Nós estabelecemos o teu reino agora nessa chamada. O Senhor é bem-vindo aqui. Pode falar conosco, que estamos atentos, em nome de Jesus. Amém. 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 Jeremias 3. Se um homem se divorciar de sua mulher e depois da separação ela casar-se com outro homem, poderá o primeiro marido voltar para ela? Não seria a terra totalmente contaminada? Mas você tem se prostituído com muitos amantes. E agora quer voltar para mim? Pergunta o Senhor. Olhe para o campo e veja, há algum lugar onde você não foi desonrada? À beira do caminho você se assentou à espera de amantes. Assentou-se como um nômade no deserto. Você contaminou a terra com a sua prostituição e impiedade. Por isso, as chuvas foram retidas e não veio chuva na primavera. Mas você apresentou-se declaradamente como prostituta. Recusou-se a corar de vergonha. Você não acabou de me chamar meu pai, amigo da minha juventude? Ficarás irado para sempre? Teu sentimento permanecerá até o fim? É assim que você fala, mas faz todo o mal que pode. Durante o reinado do rei Josias, o Senhor me disse: Você viu o que fez Israel a infiel? Subiu todo o monte levado e foi para debaixo de toda árvore verdejante para prostituir-se. Depois de ter feito tudo isso, pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. E a sua irmã traidora, Judá, viu essas coisas. Viu também que dei a infiel Israel uma certidão de divórcio e mandei embora por causa de todos os seus adultérios. Entretanto, a sua irmã Judá, a traidora, também se prostituiu, sem temor algum. E por ter feito pouco caso da imoralidade, Judá contaminou a terra, cometendo adultério com ídolos de pedra e madeira. Apesar de tudo isso, sua irmã Judá, a traidora, não voltou para mim, de todo o coração, mas sim com fingimento, declara o Senhor. O Senhor me disse: Israel, a infiel, é melhor do que Judá, a traidora. Vá e proclame esta mensagem para os lados do norte. Volte, ó infiel Israel, declara o Senhor. Não mais franzirei a testa cheio de ira contra você, pois eu sou fiel, declara o Senhor. Não ficarei irado para sempre, mas reconheça o seu pecado. Você se rebelou contra o Senhor, o seu Deus, e ofereceu os seus favores a deuses estranhos, debaixo de toda árvore verdejante, e não me obedeceu, declara o Senhor. Voltem, filhos rebeldes, pois eu sou o Senhor de vocês, declara o Senhor. Tomarei vocês um de cada cidade e 2 de cada clã, e os trarei de volta a Sião. Então lhes darei governantes conforme a minha vontade, que os dirigirão com sabedoria e com entendimento, para que vocês, quando vocês aumentarem e se multiplicarem na sua terra, naqueles dias, declara o Senhor, não dirão mais, a arca da aliança do Senhor, não pensarão mais nisso, nem se lembrarão dela. Não sentirão a sua falta, nem se fará outra arca.
Naquela época, chamarão Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se reunirão para honrar o nome do Senhor em Jerusalém. Não mais viverão segundo a obstinação de seus corações para fazer o mal. Naqueles dias, a comunidade de Judá caminhará com a comunidade de Israel, e juntas voltarão do norte para a terra que dei como herança aos seus antepassados. Eu mesma disse com que alegria eu a trataria como se tratam filhos e lhe daria uma terra aprazível, a mais bela herança entre as nações. Pensei que você me chamaria de pai e que não deixaria de seguir-me. Mas como mulher que trai o marido, assim você tem sido infiel comigo. Ó comunidade de Israel, declara o Senhor. Ouve-se um choro no campo, o pranto de súplica dos israelitas, porque perverteram os seus caminhos e esqueceram o Senhor, o seu Deus. Voltem, filhos rebeldes, eu os curarei da sua rebeldia. Sim, o povo responde, nós viremos a ti, pois tu és o Senhor, o nosso Deus. De fato, a agitação, idolatria nas colinas e o murmúrio nos montes é um engano. Só o Senhor, nosso Deus, está a salvação de Israel. Desde a nossa juventude, Baal e o Deus da vergonha têm consumido o fruto do trabalho dos nossos antepassados. As ovelhas, os bois, os filhos e as suas filhas. Seja vergonha a nossa cama e a desonra o nosso cobertor. Pecamos contra o Senhor, o nosso Deus, tanto nós como nossos antepassados, desde a nossa juventude até o dia de hoje, e não temos obedecido ao Senhor, o nosso Deus. O capítulo 3, ainda falando, como ontem a Bruna falou, que no capítulo 2, ainda é sobre a infidelidade do povo de Israel e de Judá. Aí no começo, Deus coloca o exemplo do casamento. Né? O casamento, eu acredito que é para falar de relacionamento. Deus, ele quer que exista um relacionamento fiel e verdadeiro com ele. Aqui na palavra, no verso 14, ele fala, voltem, filhos rebeldes, pois eu sou o Senhor de vocês. Né? Deus, ele espera por uma fidelidade, um amor exclusivo com o seu povo. Que assim é o que se espera de um casamento. É um relacionamento. Deus quer esse relacionamento verdadeiro e fiel. Não Deus não quer que você tenha um relacionamento superficial com ele. Ele não quer uma coisinha de bom dia, Deus, tudo bem, obrigado, Senhor. Ele quer um relacionamento fiel e verdadeiro com ele. E aqui também, em relação ao casamento, esse capítulo ele fala muito sobre a idolatria e sobre a prostituição. E esse casamento, a idolatria desse casamento, Deus está falando da idolatria contra os deuses, né? Que ele é o criador de todas as coisas. E ainda assim, né, nesse tempo de Israel, aqui de Judá, eles se desviaram para adorar outros deuses. Né? O pecado aqui, anunciado por Jeremias, que ele anuncia aqui, é esse pecado de idolatria e de prostituição. E a gente vê lá no versos 8 e 9, que ele fala, viu também que dei a infiel Israel uma certidão de divórcio e mandei embora por causa de todos os seus adultérios. E Judá, a traidora, também se prostituiu sem temor algum. Por ter feito pouco caso da imoralidade, contaminou a terra, cometendo adultério com ídolos de pedra e madeira. E isso abandonando o nosso Deus por deuses estranhos. Né? E esse pecado da idolatria trouxe para esse tempo, essa cidade, destruição, trouxe cativeiro, trouxe miséria, que fala aqui no 3. Por isso as chuvas foram retidas e não veio chuva na primavera.
né? Então, teve destruição nesse lugar por conta do pecado da idolatria. E isso também trouxe, nesse tempo, muita frieza espiritual. As pessoas buscavam em outros lugares, na terra, no sol, na pedra, na madeira, colocava sua espiritualidade em outras coisas. E aí aconteceu nesse tempo muita frieza espiritual. Mas Deus, como é nosso Pai bondoso, cuidadoso, ele mostra aqui na palavra o caráter dele conosco. Ele mostra o quanto ele nos ama, um amor incondicional. Lá no versos 12, ele fala: volte, ó infiel, declara o Senhor. Ele fala que, ele declara que não terá mais, quando ele fala, não mais frisarei a testa, cheio de ira contra vocês. Ele é o amor dele é tão grande que ele fala, por mais que vocês pequem, por mais que vocês façam errado, eu não terei tanta ira contra vocês, porque eu sou fiel, Deus é fiel. E esse é o amor dele incondicional por nós. E a sua graça misericordiosa ele oferece para a gente o perdão e a restauração. Mas Deus, ele é justo e a sua justiça é grandiosa. Para que a gente viva esse caráter dele, a gente precisa declarar o nosso pecado. Declarar o pecado, ele fala no versos 13, mas reconheça o seu pecado. Ele está falando para reconhecer o seu pecado. Reconhecer e se arrepender do pecado. Ele mostra o caráter dele, ele é amor, a graça dele é derramada sobre a nossa vida, mas ele precisa que a gente tenha um arrependimento verdadeiro. Né? E lá em Oséias 14, do 1 ao 4, ele fala também sobre o arrependimento, ele chama para o arrependimento. Ele mostra ali que tem cura e tem amor, é uma promessa dele para a nossa vida. Né? Deus, ele, em todos os capítulos que ele deixa toda a verdade declarada, em todos tem o caráter dele, tem a promessa que ele deixa para a gente. Né? E aqui no capítulo 3, a promessa dele, ele promete a restauração. Essa é a promessa do Senhor. Ele promete restaurar todos aqueles que se arrependem. A promessa dele é restauração. Mas você precisa se arrepender do pecado. Não tem como ser restaurado se você permanecer pecando, se você permanecer no pecado. Ele fala no capítulo 14, voltem, filhos rebeldes, pois eu sou o Senhor de vocês, declara o Senhor. Tomarei vocês, um de cada cidade e 2 de cada clã, e os trarei de volta a Sião. Então eu lhes darei governantes conforme a minha vontade, que os dirigirão com sabedoria e entendimento. Depois que você se arrepende, você passa pelo processo do arrependimento, Deus te promete a restauração. E ele te promete que a partir dali será um novo tempo. E ele vai te dar líderes. Os governantes são são os pastores, são os líderes que irão te direcionar no caminho certo. E para ele, por que isso? Por que ele dá a chance de se arrepender e ainda te dá a promessa de ter um líder para te direcionar? Não é para que você tenha somente uma vida nova, mas para que você sirva ele de todo o seu coração. Para que você sirva ele com todo o espírito e verdade. Para que você trilhe o caminho conforme a vontade de Deus. Né? Deus, ele quer trazer um renovo para a minha história, para a sua história, para a sua vida. Mas para isso, eu preciso sair do pecado. Eu preciso abandonar o pecado.
Porque o arrependimento, ele abre porta para a restauração. Para a restauração acontecer, precisa ter declaração de pecado, arrependimento. Aí a restauração acontece. E Ezequiel 36, 25, 27, Deus ele fala justamente sobre essa restauração. Ele fala sobre um novo coração, ele fala sobre um novo espírito. Ele fala sobre o novo, sobre o recomeço, sobre cura. Mas que a gente não esqueça, assim como aqui fala tanto, Jeremias fala tanto sobre a idolatria, sobre esse pecado. E que a gente não esqueça de abandonar o pecado da idolatria. Hoje, a idolatria não é você adorar a imagem, madeira, uma pedra, um negócio. A idolatria não é somente isso. A idolatria é a idolatria do seu eu, mesmo quando você se coloca em primeiro lugar. Quando você diz, eu não posso, porque agora eu preciso fazer isso, eu preciso cuidar desta parte. Então, isso também é uma idolatria. A idolatria do meu eu. Eu posso, eu faço, eu sei, eu tenho conhecimento. Isso é também o pecado da idolatria. Você está deixando de buscar o conhecimento do Senhor, de estar na palavra dele, porque você já tem um entendimento, porque você já tem um conhecimento. Isso é uma idolatria também. E quando ele fala de muitos amantes, no versos 2, 1, que ele fala, mas você tem se prostituído com muitos amantes. Esses muitos amantes é exatamente isso, é quando a gente troca Deus pela confiança na gente mesmo, pela confiança nos nossos bens, no nosso carro, pela confiança no nosso eu, por confiança nos meus status ou por confiança em outras pessoas. Esses são os nossos amantes. Muitas vezes acontece da gente querer voltar, né? Se arrepender, querer voltar, mas aí muitas vezes acontece da gente querer voltar só por medo das consequências. Muitas vezes acontece isso, de querer voltar por medo das consequências, e aí acaba ficando com aquele pecadinho de estimação, aquele pecadinho que você gosta de alimentar. E não é isso que Deus quer. Deus, ele quer, no versos 4, você não acabou de me chamar, ele fala, né? E no 5, ficará, teu ressentimento permanecerá até o fim. É assim que você fala, mas faz todo o mal que pode. Né? Muitas vezes, estou arrependido, quero começar de novo, mas tem aquele lá bem pequenininho que para você não é muita coisa, não é, né? Deus vai esquecer disso, vai passar a mão na minha cabeça. E você continua com aquele pecadinho de estimação ali. Mas você não pode esquecer que Deus, ele é justo e fiel. Por mais que você volte por medo das consequências, o seu líder que Deus determinou para a tua vida, ele não vai saber. O pastor não vai saber. Mas Deus, ele é justo e fiel. E ele vê todas as coisas. Então, não tem como viver alimentando o pecadinho. Aquele que para você é algo que não é tão mal assim. A infidelidade, quando Deus fala de infiel, também é um pecado de quando estamos vivendo de aparência da fé. Muitas vezes a gente está pela aparência, de mostrar que está na fé, que está com Deus, eu sou de Deus, mas é a aparência, porque, como eu falei, os líderes não veem, pastor também não vê, é só o que tu mostra.
Mas Deus, ele é justo e fiel e vê todas as coisas. Então, não adianta você estar com aparência de fé e o coração distante. O coração distante de Deus, sendo que, na verdade, o teu coração está com outros deuses. Isso é a infidelidade. Isso é ser infiel, assim como foi Israel, que sou eu, né? Não adianta eu mostrar que sou muito temente, né? Eu, glória a Deus, quando fala aqui no versículo 14, que ele fala que vai, no 15, que ele vai enviar governantes conforme a vontade dele para me dirigir com sabedoria e entendimento, eu, glória a Deus, pela restauração que ele fez na minha vida e que ele me deu a minha líder espiritual, que tem um coração de Deus, que tem um coração gigante. E que eu sou muito temente a Deus através dos ensinamentos que Deus colocou a líder para me dirigir. E aí eu aprendi a ser muito temente a Deus e que eu não posso viver da aparência de fé. Não tem como eu viver na aparência de fé. É aqui no meu secreto, é aqui no meu cantinho que eu tenho que viver a verdade. Que ela não vê como que eu sou. Mas Deus vê. Então, não adianta eu querer ter aparência de fé se o meu coração está com outros deuses, o meu coração está com a idolatria, o meu coração está com a infidelidade. E é isso que Deus trouxe ao meu coração, né, sobre essa questão da gente ser infiel com os que não conseguem ver quem nós somos verdadeiramente de dentro, de coração, do secreto, onde ninguém está vendo. Quem somos nós, quando ninguém está vendo. A aparência de fé, quando a gente está na frente do pastor, da nossa líder, é uma aparência maravilhosa, mas quando não estão vendo, onde está nosso coração? Deus, ele não desiste da gente. A prova viva está aqui em Israel. Tudo que fizeram, Judá, né, prostituição, idolatria com outros deuses, a infidelidade, querendo confiar em outro Deus e não nele. E ele está ali, dando chance, pedindo para voltar. Ele não desiste de nós. Ele não desiste de mim. Ele não desistiu, glória a Deus. Mesmo quando o pecado parece imperdoável. Ele diz, torna para mim. Mas ele quer que isso seja feito verdadeiramente. Verdadeiramente. Vai doer, vai custar, vai parecer impossível, mas ele quer que seja verdadeiramente. A restauração, ela é possível, mesmo quando parece que não tem mais jeito. Eu sou prova viva disso. Quando parecia que não tinha mais jeito, mais solução, mesmo quando parece que a terra já está toda contaminada, parecia que a minha vida estava toda contaminada, eu não tinha mais jeito, eu era uma terra contaminada, era tarde demais, não tinha jeito, e Deus não desistiu de mim. Colocou em minha vida uma líder com coração gigante, uma governante para me direcionar no ensinamento e na palavra dele. Dele. E o que Deus deseja não é apenas a obediência exterior, não é apenas a aparência ali fiel, que está aqui, onde que todo mundo vê. Mas ele quer um coração quebrantado e sincero. Deus não quer que eu mude as minhas vestes, que eu mude meu jeito espalhafatoso de falar. Ele não quer que eu mude só isso. Ele quer que eu mude verdadeiramente, que eu tenha um coração aquebrantado, um coração sincero, para servir ele de todo o espírito e verdade. E que aí que a gente venha refletir sobre em que estamos buscando, em que segurança, quais são as seguranças, em que coisas,
ou em pessoa em vez de Deus? O que que tá? Onde você está colocando a sua segurança? Quais as coisas, quais as pessoas em vez de Deus? Reflita sobre isso. Reflita sobre se você está disposto a voltar verdadeiramente, dizendo, ainda assim, volta para mim, porque foi o que Deus fez, ainda assim, destruída, contaminada, falando espalhafatoso, eu digo por mim, e Deus falou assim, ainda assim, volta para mim, mas volta verdadeiramente. Verdadeiramente, volta sim, filha, destruída, volta sim, contaminada, volta sim, falando espalhafatoso, falando alto, gesticulando, volta assim, mas volta verdadeiramente para mim. Oi, meu amor. E tá com fome, tá bom, daqui a pouco a mãe vai lá. E é isso que eu deixo para vocês, essa reflexão, né? Para vocês terem em mente, colocar em mente o que significa para mim hoje ouvir a palavra de Deus dizendo isso. O que significa para mim quando Deus diz, ainda assim, volta para mim. Para você voltar, calma, meu amor, calma. Para você voltar para Ele verdadeiramente, do jeito que está. Ele vai fazer. Ele vai fazer. De todo o coração, Deus vai fazer. Tá, daqui a pouco tu aperta o botão, espera aí. Então, é isso a palavra que eu trago para vocês, né? Que o Senhor, nós, muitas vezes, né? Eu reconheço muitas vezes que a gente, às vezes, confia mais na gente, confia mais em coisas, confia mais no nosso bem, mas que a gente possa se prostrar aos pés do Senhor, diante dos altos montes da nossa vida. Tá bom, mãe, vai já. Tá. Vai lá no teu pai. E Deus fala isso, do jeito que está. Volta para mim verdadeiramente. E é isso, gente. Amém, glória a Deus, que palavra abençoada, como que o Senhor fala através da tua boca, né? Glória a Deus, obrigada por tanto conhecimento, por se permitir, por estar entrando na brecha, por estar recebendo do Senhor e estar entregando para nós. Glória a Deus, Deus abençoe. Depois a gente comenta mais lá, para a gente poder finalizar a tempo de todo mundo ir para a escola. Que Jesus te abençoe, viu? Senhor, entregamos a Ti essa devocional, essa live, Senhor. Obrigada por falar conosco através da Tua filha. Obrigada, Senhor, por tanto amor, porque a gente não merece. A gente não merece, mesmo assim, o Senhor derramou o Teu sangue e o Senhor, apesar dos nossos erros, apesar de nossas falhas, ainda assim o Senhor está disposto a nos perdoar, se a gente se arrepender. Então, coloca, Senhor, em nosso coração quebrantamento, Espírito de Deus, nos traz o reconhecimento do pecado, Senhor, nos constrange, nos fala, Senhor, nos aponta, nos traga de volta. Em nome de Jesus, não permita que a gente se afaste dos teus ensinamentos. Nos constrange, Pai, no pecado, para que a gente possa abandonar. Em nome de Jesus, Pai, entrego a Ti esse devocional com muito amor. Obrigada, Jesus. Amém. Amém. Wagner, o microfone está desligado.